Como a Bíblia ensina a superar vergonha e culpa, caminho para a cura e paz interior. A vergonha e a culpa são sentimentos profundos e muitas vezes implacáveis que surgem quando percebemos nossas falhas e erros. A Bíblia, desde o princípio, aborda esses sentimentos, especialmente na história de Adão e Eva, que ao desobedecerem a Deus, experimentaram pela primeira vez o peso da vergonha. Ao perceberem que estavam nus, sentiram medo e se esconderam de Deus, evidenciando como o pecado afeta nossa relação com o Criador e conosco mesmos. A culpa e a vergonha surgem da consciência de que algo está errado em nossa vida e muitas vezes nos afastam de Deus, como aconteceu com os primeiros humanos. Porém, a Bíblia nos aponta para a possibilidade de cura e restauração através do arrependimento e da graça divina. O pecado é a raiz da vergonha e da culpa. Em Romanos, Paulo nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o que implica que cada ser humano carrega em algum momento o peso da falha moral. O pecado nos separa de Deus e nos impede de viver a plenitude do seu propósito para nossas vidas. Quando nos deparamos com a culpa, é natural que a vergonha siga, pois o pecado nos expõe à nossa fragilidade e nos faz sentir indignos. No entanto, essa consciência nos leva a uma realidade importante, a necessidade de reconciliação com Deus. A culpa não deve nos afastar de Deus, mas nos direcionar a Ele, buscando perdão e restauração. O perdão divino é o antídoto para a vergonha e a culpa, pois quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele é fiel para perdoar. A Escritura nos ensina que ao confessarmos nossos pecados, Deus os apaga, nos purificando de toda injustiça. Esse ato de perdão não é apenas um alívio momentâneo, mas um processo de purificação que restaura nossa relação com o Criador. A culpa, que antes nos aprisionava, perde seu poder quando reconhecemos o perdão de Deus e aceitamos a sua graça. A vergonha, que muitas vezes nos impede de nos aproximar de Deus, é dissolvida pela misericórdia divina. O perdão não é apenas um alívio da dor, mas uma transformação radical que nos possibilita viver uma nova vida em Cristo. O arrependimento é o primeiro passo crucial para lidar com a vergonha e a culpa. Em Atos, somos convidados a nos arrepender, pois é através desse gesto que nossos pecados são cancelados. O arrependimento vai além de um simples pedido de desculpas. Ele envolve uma mudança genuína no coração, um desejo profundo de transformação. Ao nos voltarmos para Deus, reconhecemos nossa falha e, ao mesmo tempo, nos abrimos para a possibilidade de mudança e renovação. Esse movimento de retorno a Deus nos liberta da prisão da culpa, pois Ele, em sua misericórdia, nos perdoa e restaura. O arrependimento não é um fardo, mas um convite à reconciliação, um caminho de cura que nos permite viver em plenitude. A história de Davi, após seu pecado com Batseba, revela como lidar com a vergonha e a culpa de maneira profunda e transformadora. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não tentou justificar seus erros, mas reconheceu sua falha diante de Deus. Ele clamou por perdão, dizendo: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro", expressando seu arrependimento sincero e o desejo de ser restaurado. O rei, apesar de suas transgressões graves, entendeu que, através do arrependimento genuíno, poderia reconquistar o favor de Deus. Deus, em sua infinita graça, perdoou Davi e restaurou sua dignidade. A história de Davi nos ensina que, por mais graves que sejam nossos pecados, a chave para a libertação da culpa e da vergonha é o arrependimento e a busca sincera pelo perdão de Deus. Em 2 Coríntios, somos lembrados de que, ao estarmos em Cristo, somos novas criaturas, deixando para trás o peso do passado e as correntes da culpa e da vergonha.
Quando aceitamos a Cristo, somos chamados a uma transformação interior profunda que nos capacita a viver de maneira renovada. A antiga natureza, marcada pelo pecado e pela vergonha, cede lugar a uma nova identidade, firmada na graça e no perdão divino. A culpa, que antes nos aprisionava, perde sua força porque em Cristo encontramos a liberdade verdadeira. Essa renovação não é um processo superficial, mas uma mudança radical no coração e na mente, onde, com o auxílio do Espírito Santo, somos capacitados a viver em santidade e a caminhar para uma vida plena, livre da vergonha que nos separa de Deus. Embora Deus nos perdoe plenamente, muitas vezes é difícil perdoar a nós mesmos. A culpa autoimposta pode se tornar um ciclo vicioso, onde mesmo depois de recebermos o perdão divino, ainda nos sentimos indignos ou incapazes de seguir em frente. Em Efésios, somos orientados a perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E isso inclui também o perdão para conosco. Quando compreendemos a profundidade do perdão de Deus e aceitamos a sua graça, podemos começar a nos libertar das correntes da autocrítica destrutiva. Perdoar a si mesmo não significa ignorar o erro, mas reconhecer que, em Cristo, somos completamente restaurados. Esse perdão é essencial para superarmos a vergonha e a culpa que muitas vezes nos impedem de viver de maneira plena e confiante. A graça de Deus é a chave para a verdadeira liberdade da culpa e da vergonha. Em Romanos, Paulo nos ensina que, onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça não é apenas um perdão passageiro, mas um poder transformador que nos liberta de todos os fardos do passado. Quando nos aproximamos de Deus, Ele nos envolve em sua graça, que nos purifica e nos restaura. A vergonha e a culpa, que muitas vezes nos aprisionam, perdem sua força diante da imensidão da graça divina. Através de Cristo, somos feitos novas criaturas, e essa graça nos permite viver com a certeza de que fomos perdoados, não por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus, que nos aceita e nos ama incondicionalmente. A paz de Deus é o resultado de uma verdadeira reconciliação com Ele, e essa paz traz consigo a cura para a culpa e a vergonha. Em Filipenses, Paulo nos assegura que, quando buscamos a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento humano e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A paz divina não é uma sensação momentânea, mas uma condição permanente de serenidade que brota da confiança em Deus e no seu perdão. Quando nos reconciliamos com Ele, a culpa que antes nos atormentava perde seu poder, e a vergonha é dissipada pela paz que só Ele pode oferecer. Essa paz nos liberta para viver com confiança e coragem, sabendo que fomos restaurados e amados por Deus, independentemente de nossos erros passados. Jesus veio para nos oferecer uma vida plena, e essa promessa se estende a todos que buscam nele a verdadeira libertação da culpa e da vergonha. Em João, ele declara que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. A vergonha e a culpa nos aprisionam, nos impedindo de viver o propósito pleno de Deus para nós. Quando aceitamos a obra de Cristo na cruz, não apenas somos perdoados, mas também somos convidados a viver de maneira renovada, livres das correntes que nos limitam. A vida abundante que Jesus nos oferece não se resume a uma ausência de dificuldades, mas a uma vida de confiança em sua graça, onde a culpa é substituída pela paz e a vergonha é transformada em coragem para caminhar em sua luz. Em um mundo onde a vergonha e a culpa frequentemente nos afastam do nosso propósito, a Bíblia nos revela um caminho de cura e reconciliação através do arrependimento, do perdão divino e da graça transformadora de Deus. A verdadeira liberdade não está em ignorar nossos erros, mas em reconhecer a necessidade de restauração, em abraçar a misericórdia que nos é oferecida por meio de Cristo, e em viver com a paz que excede todo o entendimento.
Somos chamados a superar os fardos do passado e caminhar em direção a uma vida plena, marcada pela graça, pela reconciliação e pela confiança em Deus. Que possamos, ao vivermos essa verdade, refletir o amor e a paz que Ele nos proporciona, tornando-nos agentes de cura e reconciliação no mundo ao nosso redor. Oração. Senhor, agradecemos pela Tua infinita misericórdia e pelo perdão que nos é concedido a cada dia. Em nossos momentos de vergonha e culpa, que possamos encontrar consolo em Teu amor e no Teu perdão. Restaura nossos corações, liberta-nos dos fardos que carregamos e nos dá a coragem de viver uma vida cheia de Tua paz. Que através da Tua graça possamos caminhar com confiança, sabendo que somos novos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.